Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você está bem? Quem tá feliz e animado nessa noite? Quem está feliz? Quem tem o seu nome escrito no livro da vida? Olha aí, queridão. Que bênção, hein? Você já fez declaração de amor por essa pessoa que está do seu lado aí? Já fez uma declaração de amor? Já falou para ela o quanto que ela é preciosa, preciosa. Cadê o cara? Quem trouxe a esposa? Trouxe a esposa? Trouxe a esposa? Olha aí, já fez declaração de amor para ela hoje? Hã? Aí os casados à noite tem avivamento, varão. Quem é noivo aqui? Os noivos. Cadê? Tem noivo aqui na igreja? Não tem nenhum noivo na igreja? Hã? Casal de namorado. Cadê os casais de namorado? Cadê? Quando é que vai ser o casamento aí, varão? Vamos apertar hoje, vamos apertar. Cadê os solteiros aqui, solteiros? Levanta a mão, meu irmão, solteiros. Por que solteiro levanta a mão assim, bem baixinho, irmão? Eu morei no Mato Grosso do Sul, Jacaré, meu irmão, tem um braço bem pequenininho. Se Jacaré fosse levantar a mão, ele ia fazer assim, ó. Cadê os solteiros? Olha lá, os solteiros bem alto aí, ó. A esperança para vocês. Mas tem que casar com a pessoa certa, né, pastorzão? Casar, se é uma mulher, casar com um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, e se for, né, um menino, casar com uma mulher cheia de Deus, amém? Tem sogra aqui nessa noite? Quem trouxe a sogra? Cadê a sogra? Quem trouxe a sogra? Trouxe a sogra? Cadê a sua sogra? Trouxe a sogra? Sogra favorita, olha lá, ó. Sogra favorita, depois leva a sogra para jantar, hein? Porque todo domingo vai almoçar na casa da sogra, né? Aí depois do culto tem que levar a sogra para jantar fora, varão. Porque todo domingo tem que... Você fala, não vê a hora minha sogra me chamar para comer aquele frango. Aí comer aquele macarrão. Aí depois do culto leva a sogra para comer uma pizza. O que você acha? As sogras concordam? As sogras estão aqui, concordam? As sogras não concordaram, não ouvi, não. Quem esteve no Multiplique? E uma palavra, o que representou o Multiplique para você? Fala aí, uma palavra. Fala aí, rapidinho, uma palavra. O que representou? Hã? O que representou? Hã? Desafio, o que mais? Quem esteve no Multiplique? Uma palavra, quem representou aí, varão? Hã? Acolher, olha aí, gostei. Cadê quem foi a irmã que falou? Levanta a mão aí, quem foi? Aí, ó, irmã de fé. Irmãos, eu saio daqui impactado com essa igreja. Eu brinquei aqui com o pastor Ramon e eu vi Jesus nesse final de semana aqui nessa igreja. Eu vi Jesus nas atitudes, nas motivações, na adoração, na vida do seu pastor. Brinquei com ele que ele está cada vez mais parecido com Jesus. Eu saio daqui impactado. Essa madrugada, se Deus permitir, estaremos saindo aqui de Teresina, no aeroporto de Teresina, em direção a Campinas, e eu saio daqui impactado. Eu não tenho dúvida que nos próximos anos essa igreja vai experimentar um grande avivamento, uma grande colheita. E se você faz parte dessa igreja, você corre um sério risco dos próximos anos Deus começar a fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu não tenho dúvida disso, meu querido. Eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida. Cadê os líderes de PGM aqui? Líderes de PGM, se prepare, vocês correm um sério risco. Seu PGM se transformar num instrumento sobrenatural de alcance de vidas. Uma fábrica de líderes, algo soberano, algo sobrenatural na presença do Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre chamado. Nós falamos sobre chamado no Multiplique e queremos continuar falando sobre chamado. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você entrou aqui nessa noite, nesse lugar, você corre um sério risco de Deus chamar você para algo específico nessa noite. E o tema da mensagem nessa noite é: eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Aí você fala assim: poxa vida, talvez você não veio no Multiplique e você está vindo aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor William Salgado, sou casado com a Tânia, sou casado com a morena mais linda da galáxia. E amanhã cedo, se Deus quiser, vou ver a minha morena. Quando os meus olhos se abriram, eu tinha 12 anos que eu enxerguei aquela morena de olhos verdes, eu falei: vou casar com ela. Temos 2 filhos, o Lucas e a Tayane, e um dia num culto como esse, numa conferência missionária, e vem um missionário pregando a palavra do Senhor,
e fez um apelo, não um apelo de conversão, porque eu já tinha Jesus, mas ele fez um apelo para que eu pudesse entregar a minha vida, o controle da minha vida para o Senhor, e ele fez um apelo dizendo que Deus tinha um chamado para a minha vida. E eu saí do meu lugar onde estava sentado e vim aqui na frente. E isso faz aproximadamente quase 30 anos. 30 anos que eu entreguei minha vida e dali para frente Deus começou a fazer coisas tremendas. E muitas vezes nós achamos que chamado é só para pastor. Muitas vezes nós pensamos que chamado é para missionário. Muitas vezes falamos, não, chamado é para alguém muito espiritual, meu irmão. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você tem um chamado. E muitas vezes nós achamos que um chamado precisa de o céu se abrir, aparecer um anjo. E chamado, meu irmão, nós encontramos o chamado que o discípulo tem é nas Escrituras. Então convido você a abrir sua Bíblia. No livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, a partir do verso 18 em diante, de 18 a 20, são 3 versículos, onde nós queremos, meu irmão, falar dessa noite, no texto da grande comissão. E na grande comissão, nós encontramos aqui 3 presentes. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta de presente? Gosta de ganhar presente? Olha, o maridão, maridão, ela falou que gosta de ganhar presente, hein? Então você já está ligado, né? Quem gosta mais de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente? Gosta de ganhar presente? Deus tem 3 presentes para nós nessa noite, nesse texto. Agora, eu nunca vi gente que está ganhando presente, deixa o presente na festa. Você já deixou algum presente na sua festa de aniversário? Eu nunca deixei presente na minha festa. Você leva embora. E nessa noite Deus quer dar 3 presentes para a igreja. 3 presentes. E vai depender de você, se você quer levar esses presentes para casa. Antes de nós lermos o texto, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Deus nessa noite, eu vou te ensinar no final do culto, eu queria que você ficasse muito ligado, que no final do culto, eu vou te ensinar a você baixar um aplicativo, você não vai precisar de memória no seu celular, nem Wi-Fi para baixar. Então, se prepare que no final, vou te ensinar a baixar um aplicativo, onde você não vai precisar usar memória nem Wi-Fi para você baixar. Fica ligado. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Palavra do Senhor para nós nessa noite. E então Jesus aproximou-se deles de quem? Dos seus discípulos. Aqui eram os 11, porque Judas já tinha falecido. E disse para os seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade. Repita assim, toda a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Palavra de Jesus. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, em nome de Jesus, ministra, aplica essa palavra no nosso coração, para que a gente possa, Pai, para que cada um de nós possamos viver isso aqui como estilo de vida, que possamos entender que nós temos um chamado, que a grande comissão, Pai, Deus, não é algo só específico para missionários, pastores, pessoas específicas, mas a grande comissão é para todos aqueles que são discípulos de Jesus, e que nessa noite, Deus, o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor, ó Pai, aplique essa palavra de maneira profunda na nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, quem tem um chamado? Quem tem um chamado? Você tem chamado? Biblicamente, meu irmão, quando nós olhamos para a Escritura, com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala que o nosso chamado, meu irmão, é para fazer discípulos. É muito claro. É muito claro, meu irmão, fazer discípulos é o nosso chamado. Jesus ordenou e Jesus não deixou a grande comissão como uma grande sugestão. Se possível, você faça discípulos. A grande comissão, meu irmão, é um mandamento, é uma ordem. A grande comissão, meu irmão, é o nosso objetivo. A grande comissão é o nosso chamado. E quando nós olhamos para a grande comissão, nós encontramos essas 3 verdades, que são 3 presentes, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia. E a primeira verdade, meu irmão, que nós encontramos no versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada
toda a autoridade. Primeiro presente que Deus quer derramar sobre a sua igreja nessa noite é autoridade. Você pode repetir comigo? Autoridade. Esse é o primeiro presente. Jesus está falando, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Porque quando Jesus, ele morre, quando Jesus, meu irmão, ele é sepultado, e quando Jesus, meu irmão, ele ressuscita ao terceiro dia, a morte de Jesus lá na cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus pagou o preço de todos os povos, línguas e nações. Em todos os tempos, a morte de Jesus, meu irmão, o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, pagou o preço de todos os pecados. A morte de Jesus, meu irmão, lá na cruz, quando Jesus morre, ele morre por mim, ele morre por você, ele morre pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. A morte de Jesus, quando Jesus, meu irmão, ele entrega a vida dele, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e ele se entrega voluntariamente para que ele possa morrer, porque pela morte de Jesus nós podemos ter vida, e vida abundante e vida eterna. Entenda isso, que quando Jesus, ele morre lá na cruz por mim e por você, pela humanidade, ele paga o preço dos pecados de toda a humanidade. Não há poder, não há domínio, não há governo, não há exército, não há nada na face da terra, no reino físico, no reino espiritual, que se compara com a autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus está sobre todo nome, a autoridade do Senhor Jesus está sobre toda autoridade. Não há pessoa na face da terra, não há exército, meu irmão, não há nenhum governo, nenhum domínio que se compare, querido, com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele reina, ele é o Senhor, e ele voltará para buscar a sua igreja. Certa vez eu estava andando numa estrada, e eu não sei se você teve a oportunidade de uma estrada que está sendo reformada. E aí você para uma faixa do asfalto, as pessoas, uns carros ficam esperando do lado de cá até liberar o outro lado. Alguém já passou por essa experiência? A maioria já viveu isso aí. E eu estava lá naquela, esperando arrumar a faixa, lá uns 40 minutos, não aguentava mais. Quente, meu irmão, lugar quente. E ali não liberava nunca. Aí de repente um rapaz que estava lá no comando daquele liberação e naquele lugar, ele estava vestindo um colete laranja, não sei se você já viu, aquele pessoal que veste um colete laranja na estrada, aquele negócio brilhoso, parece um vagalume, né, meu irmão? O cara coloca aquele colete, parece um vagalume. E aí ele recebe um áudio, e alguém lá do outro lado fala assim, pode liberar. E aí eu ouvi aquele áudio, estava logo no começo ali, ouvi aquele rádio, e aí ele vai se preparando, e a pessoa falou, está passando o último caminhão. Aí passou o último caminhão, acabou. E aí ele ia fechar a cancela do lado de cá para abrir a nossa. Aí, meu irmão, quando ele estava começando a fechar a cancela, vi um caminhão, daqueles tremiões de carregar de cana. E aquele caminhão vem em direção. Meu irmão, e aquele menino, deve ter uns 18, 20 anos de idade, magrinho, com aquele colete laranja, chega lá na frente do caminhão, estende a mão assim. Rapaz, eu falei, vai dar ruim esse negócio. E vem vendo o caminhão, o caminhão vê aquele negócio e pisa no freio. O caminhão dança para o lado, dança para o outro, ele freia, cantando pneu na estrada ali para parar naquela barreira. Para o caminhão. Eu fiquei apavorado, eu não estava ali. Eu imagine como é que deve estar aquele menino. Mas na hora que eu estava vendo aquela cena, Deus falou no meu coração, se um menino de uma camiseta laranja, um colete laranja, faz um caminhão parar, imagine o meu povo debaixo da minha autoridade. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre fazer discípulos na força humana, na nossa capacidade, fazer discípulos, meu irmão, de acordo com aquilo que eu posso fazer, e fazer discípulos debaixo da autoridade de Jesus. Quando Jesus fala para a igreja fazer discípulos, ele fala para a igreja fazer discípulos debaixo da autoridade. Por isso que ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. É uma autoridade delegada, uma autoridade que ele conquistou com o sangue dele derramado. E ele entrega essa autoridade para a igreja. E não é para nós usufruirmos dessa autoridade, para dizer, não, agora eu sou autoridade, eu sou alguém importante. Não é para essas coisas não, meu irmão. Essa autoridade foi delegada para a igreja fazer discípulos. Isso faz toda a diferença.
Faz toda a diferença alguém que faz discípulos na força humana, na capacidade. Na força humana nós somos tímidos, limitados. Na força humana nós temos medo de fazer discípulos. Mas quando nós estamos debaixo do poder, autoridade do nome de Jesus, isso se transforma de maneira tremenda. Eu lembro certa vez que eu estava fazendo um discipulado com um rapaz, e ele estava quase chegando perto do batismo. E quando chegando perto do batismo, eu perguntei para ele assim: aí, você está preparado para o batismo? Você tem algum vício? Você tem alguma coisa que você precisa vencer? E aí ele gira para mim e falou assim: não, eu tenho um negócio pior, que nesse momento eu não posso me batizar. Eu falei: o que está acontecendo? E ele falou: você tem tempo? Eu falei: tem, vou te contar a minha história. Esse rapaz, quando tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, o pai dele tinha um açougue. E chegou nessa fase dos 10 anos de idade, o pai chamou ele e falou assim: olha, amanhã vai chegar um caminhão do frigorífico, vai descer um boi, e eu vou te ensinar a desossar o boi. Eu vou pegar os instrumentos, as facas, todos os utensílios. Você presta atenção, que a partir de amanhã você vai desossar o boi aqui no açougue. Ele falou: pai, eu tenho 10 anos, como é que eu vou? Menino, presta atenção, que a partir de amanhã é você. E aí chegou o boi, o pai com aquela prática, falou: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Desossou o boi rapidinho, falou: ó, amanhã é você. Chegou no outro dia, o frigorífico encostou o caminhão, desceu o boi, o pai falou: vai lá, e vai desossar o boi. E aí, meu irmão, uma criança de 10 anos de idade, com uma faca na mão, um utensílio na mão, estragou todo o boi, não desossou boi nenhum. Aquele pai ficou uma fera, começou a xingar aquele menino. E o pior de tudo, aquele pai vira para aquele menino e fala assim: qual mulher vai querer casar com um homem que não sabe desossar um boi? Na hora ele recebeu aquela palavra, meu irmão, e uma raiz de mágoa, amargura e ressentimento, uma ira com aquele pai. Logo quando ele cresceu, logo cedo saiu de casa, ele não conseguia conviver com o pai, muita mágoa, muito ressentimento. E Satanás é astuto. Quando ele se aproximava de umas meninas assim, tal, querendo namorar, na fase assim de juventude, aí quando ele ia se aproximar, ele lembrava da voz do pai: qual mulher vai querer casar com você? E aquilo virava, meu irmão, um desespero. Aquilo travava ele não conseguia. E aí o inimigo é sujo, e começou a falar no ouvido dele: se a mulher não quer, o homem quer. E ele ficava com uma luta, meu irmão, de gênero, de uma batalha que ele enfrentava no coração dele. E aí chega esse rapaz no discipulado, onde ele aceitou Jesus, ele abre o coração e compartilha a luta dele. Aí quando eu me vejo nessa situação, eu me senti totalmente impotente. Eu falei: o que eu posso fazer para ajudar esse rapaz? Eu particularmente, meu irmão, eu não tenho condições nenhuma de mudar a história desse menino. Só que aí eu apontei para Cristo. Eu apontei para o Senhor Jesus. Eu falei: olha, eu não tenho condições, mas eu conheço alguém que pode mudar e pode te libertar. Jesus Cristo. Ele tem poder e autoridade para te libertar. E aí nós fomos orando. Aquele discipulado começou um processo de libertação de verdade. E eu sempre apontando para Jesus. É Jesus que liberta. Não olha para mim, porque eu sou apenas um instrumento. Olha para Jesus. Crê em Jesus, entregue sua vida a Jesus, confessa a Jesus, em um processo de oração. E nós discernimos naquele processo que toda a gênese, toda a origem do problema era a mágoa do pai, a falta de perdão. E aí eu fui caminhando nesse lado, fui trabalhando a mágoa, o ressentimento, levando ele a perdoar o pai. E chegou um momento, ele falou assim: eu não consigo perdoar meu pai. Mas como a Bíblia diz que eu preciso ser obediente à palavra, eu pela fé, eu vou fazer uma oração pela fé. Eu não sinto que eu perdoo meu pai, eu não consigo. Mas eu vou ser obediente, eu vou orar pela fé. E ele fez uma oração de fé, muita sinceridade, falando: Deus, eu não sinto vontade nenhuma de perdoar meu pai, mas porque a tua palavra diz que eu preciso perdoar, me ajuda, Deus, a perdoar o meu pai, e eu pela fé libero perdão ao meu pai. E ele fez essa oração, e virou para mim e falou assim: vou atrás do meu pai. Ele não viu o pai há muitos anos, pegou um ônibus, foi para a cidade de origem dele. Chegou lá, meu irmão, não tinha contato com a família há muito tempo.
E aí, quando chegou, tocou na campainha, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, aquele filho que volta para casa. E aquela alegria da mãe, abraçou aquele filho, as irmãs. Ah, meu irmão voltou, o filho voltou, aquela alegria. Quanto tempo aquele filho não voltava para casa? E ele só tinha uma pergunta: cadê meu pai? Onde está meu pai? Onde está o pai? E aí a mãe falou assim: olha, seu pai teve um AVC. E seu pai está na cama há muito tempo já. E ele não anda mais. E ele falou onde que ele estava, onde é o quarto? Foi para o quarto. Chegou lá, meu irmão, viu aquele pai deitado na cama, se aproximou do pai e falou assim: pai, me perdoa. E o pai virou para ele e falou assim: não, meu filho, você que me perdoa. E foi aquele abraço de muitos anos, de um pai perdoando o filho, de um filho pedindo perdão para o pai o pai pedindo perdão para o pai perdoando o filho. Foi aquela restauração. Foi aquele, meu irmão, foi algo extraordinário. E aí, meu irmão, ele mesmo sendo ainda não batizado, ele começou a falar de Jesus para a família aceita o Senhor Jesus, o pai aceita o Senhor Jesus, e ele começa, naqueles dias que ele estava visitando o pai ali, ele começa a orar: Senhor, faz um milagre na vida do meu pai. Meu irmão, e ele falou para mim que antes mesmo dele ir embora, o pai dele já tinha voltado a andar. E todas essas coisas nós só podemos fazer debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. E ele volta para Campo Grande, onde eu morava naquela época, conta aquele testemunho, e vira para mim e fala assim: William, agora eu quero arranjar uma namorada, vou me casar. Aí ia ter um encontro de juventude lá, meu irmão falou: vai ter um encontro de juventude, mas se comporta, rapaz, vai como crente lá naquele lugar. E aí eu vou te apresentar umas irmãs crentes para você, da sua idade. E chegou lá, aí trouxe ele, falou: esse aqui é o meu discípulo, vai se preparando para o batismo. Foi apresentando para as irmãs. Aí uma irmã deu um sorrisinho assim para ele, e deu um sorrisinho assim para ela. E aí esse cara conversando naquele encontro de juventude, meu irmão, de repente estava ele segurando a mãozinha dela. Falei: mas rapaz! Aí de repente ele faz uma cantada gospel para mim. Eu falei: você aprendeu um negócio desse? Menos de um ano depois, nós estávamos fazendo o casamento daquele menino. E casado, bem casado. E aí 2, 3 anos depois nasceu o filhinho deles. E para encurtar um pouquinho a história, mais ou menos uns 4 anos depois eu recebo uma ligação, estou chamando para ir na ordenação daquele pastor. Ele é um dos pastores da cidade de Campo Grande. Você não tem ideia, meu irmão, quando as pessoas chegam na sua vida, improváveis que chegam na sua vida, pessoas muitas vezes quebradas, estragadas, complicadas, que você não sabe: meu Deus, o que eu vou fazer? É a autoridade do Senhor Jesus que transforma as vidas, é o poder do nome do Senhor Jesus. É isso que a igreja precisa compreender, que eu só posso fazer discípulos debaixo da autoridade. A palavra é muito clara: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, é debaixo dessa autoridade. Portanto, ide e fazer discípulos. O combustível, a capacidade, o poder para fazer discípulos, meu irmão, não está na nossa habilidade, nossa capacidade humana. O nosso poder e nossa capacidade para fazer discípulos está na autoridade do nome do Senhor Jesus. E quando fazemos discípulos na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda a glória é dada exclusivamente para Ele. Aí que é gostoso. Aí que é gostoso, nós fazemos discípulos para Ele, no poder dEle, na autoridade dEle, para a glória dEle. E os discípulos são para Ele. E Jesus vai voltar para buscar os discípulos dEle. É autoridade. Esse é o primeiro presente que Deus quer dar para você. Assim, estenda a tua mão, estenda a tua mão. Você quer receber esse presente nessa noite? Autoridade. Muitas vezes nós estamos pedindo tantas coisas para Deus, mas só podemos fazer a obra dEle, debaixo da autoridade dEle. Receba autoridade. Receba autoridade. Autoridade do Senhor Jesus. Esse é o primeiro presente que nós aprendemos nessa noite, nessa palavra. O segundo presente que nós aprendemos aqui, meu irmão, o segundo presente que nós aprendemos aqui no texto é propósito. Repita comigo: propósito. O propósito, meu irmão, o primeiro presente é a autoridade, o segundo presente é o propósito. O propósito é muito claro. Jesus falou: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ou seja, agora aqui entra o propósito. Qual que é o propósito? O propósito é: ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Observe aqui no texto o propósito. Olha aqui,
Primeiro propósito, ir e fazer discípulos. Segundo propósito, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro propósito, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. A grande comissão, propósito, ela está baseada nessas três ordenanças do Senhor Jesus: fazer discípulos, batizar e ensinar. Só que tem um detalhe. A palavra do Senhor deixa bem clara que o discípulo do Senhor Jesus, quem é discípulo aqui? Quem é discípulo? Presta atenção. Há dois propósitos principais na vida do discípulo do Senhor Jesus. O primeiro propósito é a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós só podemos fazer discípulos para a glória dele. Amém, igreja? Nós não podemos fazer discípulos só para aumentar o nosso PGM. Nós não podemos fazer discípulos só para aumentar o rol de membros da igreja. Só para dizer, olha, meu PGM está batizando, minha igreja está crescendo. Não é esse o motivo principal. Nós precisamos multiplicar discípulos para a glória dele. Nós precisamos perseguir a glória dele. Nós precisamos fazer tudo para a glória dele. Nada que a nossa motivação, se a nossa motivação não for a glória dele, não faça, meu irmão. Entenda isso. Nós precisamos, tudo que você vai fazer, você vai estudar as Escrituras, você vai participar de um PGM, você vai liderar, você vai multiplicar discípulos, faça para a glória exclusiva do nosso Deus. Meu irmão, se você viver para a glória dele, se prepare, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Se você viver para a glória exclusiva do teu Deus, se prepare, se prepare. Você corre um sério risco de viver dias incríveis na presença do Senhor. Primeiro propósito do discípulo do Senhor Jesus, qual que é? A glória dele. Primeiro propósito. Segundo propósito, o texto está dizendo bem claro: ide e fazei discípulos. E nós entendemos. Tem pai e mãe aqui? Pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Levanta a mão, a maioria pai e mãe. Olha aqui. Nós entendemos, segundo as Escrituras, que nós fazemos discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado das nações. Os discípulos mais importantes estão dentro de casa. Os nossos filhos. Meu queridão, maridão, está aí do lado da sua esposa. A sua esposa. Depois da salvação, o maior presente que Deus te deu, depois vem os seus filhos. Que o seu relacionamento com a sua esposa seja um relacionamento discipulador. Que você, meu irmão, seja Jesus dentro de casa. Que a tua esposa olhe para você e veja Jesus. E as mulheres da mesma forma. Que dentro de casa, os maridos, os filhos, olhem para essa mãe e vejam Jesus no seu testemunho, na sua vida. Há duas formas de nós fazermos discípulos. Nós fazemos discípulos com a nossa vida, com o nosso testemunho, e nós fazemos discípulos com as nossas palavras. Quando nós fazemos discípulos, meu irmão, quando nós vivemos o Evangelho como estilo de vida, quando nós temos uma vida de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, e aí quando eu vou evangelizar e discipular, meu irmão, as pessoas falam, ele vive aquilo que ele prega, ele vive aquilo que ele ensina. Agora o contrário é verdade. Quando nós não vivemos o Evangelho como estilo de vida, aí nós queremos evangelizar, as pessoas olham para nós e falam, mas que é isso que você está falando? Você não vive como um cristão e você quer falar desse Cristo, por quê? Então, meu irmão, nessa noite, é uma noite que eu preciso me arrepender dos meus pecados, acertar a minha vida com Ele e falar, Pai, muda a minha vida, porque eu quero viver como discípulo do Senhor Jesus. Eu quero ter um testemunho como discípulo do Senhor Jesus. Cadê os casados aqui? Casados. Só os maridos. Só maridão. Uma forma clara de nós vivermos o Evangelho como estilo de vida, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Palavra do Senhor para os homens. Primeira palavra diz o seguinte: coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, vou te dar só uma dica, varão. Tem algumas dicas que eu quero dar aqui para você honrar essa mulher. Eu não sei o que acontece, mas a mulher, quando ela começa a abrir a porta do lado direito do carro, viu, Rosiel? Quando a mulher começa a abrir a porta do lado direito do carro, vai criando um processo alérgico, e ela precisa ir no médico, um dermatologista, comprar creme, gasta tanto dinheiro com creme. Então, Rosiel, em vez da Yara ir lá abrir a porta do carro, lado direito, você vai à frente, Rosiel, abre a porta do carro, faz uma declaração de amor. Aí à noite, Rosiel, tem avivamento, varão. Mas se você deixar essa mulher cada vez, vai precisar usar creme. Meu irmão, eu vi uma irmãzinha falando bem baixinho assim, fala Jeová. Vou fazer uma pesquisa rapidamente. Qual mulher gostaria que o seu marido abrisse a porta do carro para ela entrar? Qual mulher?
Levanta a mão com sinceridade aí. Levanta a mão. E qual mulher não gostaria de ganhar uma declaração de amor? Falando assim, olha, minha esposa, você é linda e maravilhosa na hora que entrar. Ó, tem uma irmã que levantou o braço lá em cima, assim, ó. Está quase tocando no teto. Amém, irmã? Já vi. Eu acho que você quis mostrar para alguém. E igreja, há tantas formas de nós colocarmos em prática o evangelho como estilo de vida. Os maridos não vão gostar daquilo que eu vou falar, não. Mas, irmã, tem algumas irmãs aqui, que domingo à tarde, 3 horas da tarde, sabe o que acontece? Sabe o que acontece domingo à tarde, na maior parte das casas dos crentes no Brasil? Você vai para a cozinha, tem uma montanha de prato. Não é isso, irmã? Aí você fica lá, lavando aqueles pratos até cansar, não é? Você já imaginou esse maridão te ajudando a lavar esses pratos? Pelo menos um domingo à tarde. Fala, Jeová! Meu sonho, as irmãs estão falando aqui. Aí muitas vezes nós falamos assim, não, isso é coisa... Ei, meu irmão, lá em casa eu lavo a louça, rapaz. Lavo a louça, porque eu quero honrar aquela mulher que Deus me deu, que trabalha durante o dia, cuida de mim, faz tantas coisas. E eu preciso honrar aquela mulher, mãe dos meus filhos, mulher da minha vida. Agora eu quero pegar com as mulheres também, tá, irmã? Cadê as irmãs aqui, ó, casadas aí, principalmente as casadas? Na hora do jogo, meu irmão, não adianta discutir relação. Entendeu? Na hora que vai bater os pênaltis, você está querendo que ele vai varrer o quintal, meu irmão, não vai, não vira. Espera terminar o jogo. Né, Rosiel, não é isso aí, meu irmão? Na hora que o Vasco termina o jogo do Vasco, aí pode, né? Porque na hora do jogo do Vasco, o Rosiel está quase morrendo. Né? É uma forma de dizer que a gente precisa levar o discipulado para dentro de casa. Viver o evangelho com estilo de vida. Nós fazemos discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado das nações. Eu enfrentei uma das maiores lutas da minha vida, dentro de casa. Às vezes você acha que a casa de pastor, meu irmão, não tem problema. Casa de pastor talvez tenha mais problema que na sua. Pastor, às vezes, passa mais luta do que o membro. E às vezes ele não tem nem coragem de falar. Porque tanta luta, tanta dificuldade, o pastor vai tratando tantas situações dos outros e de casa também. Porque filho de crente, meu irmão, não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. E, sendo honesto com vocês, tudo que eu podia fazer pela minha filha, eu e minha esposa, em matéria de discipulado, nós fizemos. Discipulado individual, minha esposa fazia com ela, com a minha filha. Comprava as Bíblias que ela pedia, Bíblia da mulher, Bíblia da adolescente, Bíblia disso, Bíblia A, B, tudo que você possa imaginar de Bíblia que a Tayane queria que eu comprasse, eu fazia de tudo. Pai, eu quero ir no retiro, vai, minha filha. Aí eu quero ir no Jesus Transforma, vai, minha filha. Pai, eu quero fazer viagem missionária, vai, minha filha. Fazer de tudo, meu irmão. Às vezes tirava dinheiro e não tinha, para que ela tivesse experiência com Jesus. E aí ela passa no vestibular, entra na Universidade Federal, entrou lá na Universidade Federal, virou a cabeça da menina. E um dia ela vira para mim e dá a maior facada da minha vida. Ela falou assim, pai, não acredito mais em Jesus. Eu não sei se eu contei esse testemunho no Multiplique, não? E aí, meu irmão? O que você faz quando você é pastor e prega na igreja domingo? E olha para o auditório, você vê tantas famílias ao lado dos filhos, da esposa, dos pais, e você olha e não vê a tua filha. Machucou muito. Há momentos que nós passamos na vida, meu irmão, são momentos assim de muita batalha, de muita luta. E a minha esposa perguntava o que nós vamos fazer. Eu falei, amor, tudo que eu podia fazer para esse menino nós fizemos. E aí falou, vamos orar. Só tem isso. Eu só tenho essa ferramenta, eu vou orar. E eu vou orar de verdade. Aí eu começo a orar e Deus me dá uma palavra. Deus disse para mim no meu tempo de oração, você não criou essa menina para o inferno. E eu peguei essa palavra, eu vou lutar por essa menina. Eu não posso mudar a cabeça dela, não posso obrigá-la a ir para a igreja, ela já é adulta, já é maior de idade, conhece o evangelho, eu não posso obrigá-la, mas ninguém pode impedir a minha oração. E aí, meu irmão? Eu falei, Deus, eu vou entrar numa batalha, eu não vou sair dessa guerra enquanto o Senhor não der a vitória. Ele deu de Jacó.
E entrei lá naquela batalha, e aí eu sumi com a chave do quarto dela, meu irmão. Sumi. Cadê a chave do meu quarto? E eu assobiando, não sei de nada. Sumi com a chave. Mas de madrugada, eu sei que ela tem um sono pesado, igual o pai. De madrugada, Deus me acordava, e eu ia para o quarto dela, e eu não sei se você... Eu não podia fazer uma oração em voz alta, porque ela ia acordar e aí ia dar ruim. Eu tinha que orar de silêncio, disfarçado, no quarto dela, no meio da noite, né? Feito um zumbi no escuro. Era a única maneira que eu podia orar por ela. E aí, meu irmão, nas madrugadas, todas as madrugadas, eu ia orar por essa menina. Não saía voz nenhuma da minha boca para não acordá-la, mas dentro de mim eu gritava. Era mais ou menos assim, como se fosse o pastor aqui dormindo, e eu fazia assim, ó. Ela virava, eu para o outro lado da cama, eu orava, meu irmão. Chegou uma hora, Deus falou assim, jejua. E eu comecei a jejuar. Jejuei, eu falei, não vou parar de jejuar enquanto o Senhor não me der vitória. E chegou um sábado, de repente, do nada, meu irmão. Um sábado à tarde. Eu estava sentado na sala assim com a minha esposa, no sofá, ela vem, fala, vai para lá, pai, vai para lá, mãe. Sentou bem no meio, segurou na minha mão, na mão da Tânia, e falou assim, amanhã eu estou voltando para a igreja. Jesus Cristo é o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido, sua esposa, seu pai, seu irmão. Não desista das pessoas, meu querido, que talvez estavam aqui com você, estão afastadas do caminho do Senhor. Ou pessoas da sua família que ainda não conhecem, não tiveram uma experiência com Jesus. Deus falou para mim que as maiores vitórias que eu vou conquistar na vida, meu irmão, são no secreto, no tempo de oração, de joelhos na presença dEle. E eu sei, meu irmão, que há pessoas nesse auditório que entraram aqui nessa noite, estão enfrentando lutas terríveis e cruéis dentro de casa. E nós entendemos que fazemos discípulos do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa são os discípulos mais valiosos. Que adianta, meu irmão, nós ganhamos o mundo inteiro e perdemos nossa família, perdemos nossos filhos. A grande verdade é o seguinte, que as estatísticas estão dizendo que a igreja evangélica brasileira está batizando mais, meu irmão, está batizando menos que o nascimento dos filhos. Isso significa o seguinte, que nós não estamos conseguindo nem batizar os nossos filhos. Se nós conseguirmos pelo menos batizar os nossos filhos, levar os nossos filhos para Jesus, cada igreja vai dobrar de tamanho naturalmente, só por causa dos filhos dos crentes. O discipulado começa em casa. Não é só em casa, é a partir de casa, mas é no trabalho, é na escola, onde você estiver, onde você tiver oportunidade, meu irmão, faça discípulos, anuncie Jesus com a tua vida, porque tem hora que você não pode falar nada, mas você vive o Evangelho, e tem hora que você vai precisar falar, tem hora que você precisa viver, e tem hora que você precisa falar desse Evangelho. Esse é o nosso propósito. O propósito é claro. O propósito, meu irmão, de cada discípulo do Senhor Jesus é ir e fazer discípulos para a glória exclusiva do nosso Deus. Amém, igreja? Qual que é o primeiro presente? A autoridade. Segundo presente? Propósito. Terceiro presente que nós aprendemos aqui na noite, meu irmão. E aí, que se encontra lá no versículo 20, na parte B, Jesus prometeu. Olha que Jesus prometeu. Na última parte do versículo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê nisso? Você crê nisso? Meu irmão, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus estará com você. Quando você está nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus está com você. Nos momentos alegres, Deus está com você. Deus não abre mão, Jesus não abre mão de andar com você. É isso, meu irmão, que faz a diferença de um discípulo, meu irmão, com a presença de Jesus e um discípulo que não está desfrutando da presença de Jesus. Talvez você venha aqui na igreja há tanto tempo e você nunca aprendeu a desfrutar da presença de Jesus. O discípulo que desfruta da presença de Jesus, o semblante dele é diferente, a fala dele é diferente, as motivações dele é diferente. O discípulo que anda na presença de Jesus, a autoridade dele é diferente, ele tem propósito. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu sei que o relacionamento com Jesus, ele não é exclusivamente sentimento, mas passa por sentimento.
Faz quanto tempo você não sente a presença de Deus na tua vida? Ou você já algum dia já sentiu a presença de Deus na tua vida? Vou falar um negócio para você, meu irmão. A melhor coisa do Evangelho, a melhor coisa é você participar de uma igreja evangélica, uma igreja batista séria como essa aqui, é a presença de Jesus. Cadê os líderes de PGM? Líderes de PGM, escuta o que eu vou dizer para você. A grande diferença lá no seu PGM é a presença de Jesus. As pessoas vão voltar lá, não é porque o bolo é gostoso, o Guaraná tá bom, meu irmão. A cajuína que você está servindo lá não é por causa disso, não. Eles voltam lá por causa da presença de Jesus na sua vida. Vamos fazer uma dinâmica aqui agora, pastorzão. Quem que é o seu ator aqui, o coadjuvante? Ah, eu sabia que ia ser ele, eu sabia que ia ser ele. Vem cá. Olha aqui, vou explicar o seguinte. Como é que é o nome do varão aqui mesmo? Eduardo. É que quando postaram lá Arnold, eu falei, será que ele é o Arnold ou o Eduardo? Aí, o Eduardo representa um discípulo. E o pastor Ramon representa Jesus. É o sonho dele representar Jesus. E o Eduardo, ele vai simular um discípulo evangelizando, caminhando, orando pelas pessoas e a presença de Jesus. Olha como funciona. Olha como funciona. Olha, o discípulo vai caminhando, o discípulo vai semeando, e Jesus vai atrás, Jesus vai falando o que ele deve fazer. Você está compreendendo como é que é feito o discipulado? Onde você vai, Jesus vai atrás. Jesus vai orando, Jesus vai abençoando, de braços abertos, ó Jesus, ó, Jesus vai mostrando o caminho. Quem compreendeu? Está compreendendo? Está compreendendo como é que funciona? E Jesus vai com você. Vai com você para a escola. Vai com você para o trabalho. Vai com você, meu irmão, na hora que você está no hospital, na hora da cirurgia, na hora da festa, na hora do casamento, na hora da lua de mel, Jesus está lá também. Na hora que você vai falar com o sogrão, pedir a mão da noiva em casamento, Jesus vai estar lá com você também. Ô glória! Amém? Volta aqui, Jesus, traz o discípulo, uma salva de palmas para eles. Vocês perceberam? Você viu como é que nós fazemos discípulos? Debaixo do quê? Autoridade, do propósito e da presença de Jesus. Aí, meu irmão, a partir de agora você está enrolado, porque agora você não tem desculpa para fazer discípulos. Porque Jesus vai com você quando você vai fazer discípulos. Ele derrama sobre você autoridade. E você vai debaixo do propósito que Ele tem para você, na sua vida. Eu preciso de uma ajuda das professoras. Professoras estão aqui. Cadê as professoras? Uma professora falou ali para mim. Cadê a professora? Professora, cadê? Levanta a mão aí para mim, professora. Cadê? Não precisa vir aqui na frente, não. Pode ficar tranquilo. Só para me ajudar aí. Se eu errar, vocês me corrigem, tá bom? Se eu errar, a professora me corrige. Eu sou um aluno mais ou menos. Então a professora está aqui para me ajudar. Na pedagogia existe uma técnica para a pessoa memorizar, certo? Chama um acróstico. Eu acho que todo professor de cursinho usa muito acróstico. Cadê os alunos do cursinho, terceiro ano aqui? Já passaram pelo cursinho? Olha aqui. Lembra dos acrósticos? Lembra dos acrósticos? O professor do lado, o guarda o acróstico. Pega seu celular aí, pega seu celular. Só um pouquinho, só levanta ele assim, ó. Eu vou te ensinar a você baixar um aplicativo. Mas não é no teu celular, guarda o celular, guarda, não é no seu celular, esquece. Só que esse aplicativo não precisa de memória e nem de Wi-Fi para você baixar ele. Eu aprendi a baixar ele e eu quero te ensinar. Você quer baixar? Quem quer aprender a baixar esse aplicativo? Então os professores vão me ajudar. Vamos fazer o acróstico. Primeiro presente, qual que é? Qual que é a primeira letra da palavra autoridade? Separa o A, ok? Pega o A, autoridade. Segundo presente, propósito. Primeira letra, separa P. Terceiro presente, qual que é? Presença. Primeira letra, P. Quais são as três letras aqui que a gente vai formar um acróstico? A, P,
Jesus quer que você baixe esse aplicativo hoje no teu coração. Você não precisa de memória, você não precisa de Wi-Fi, mas Jesus quer te capacitar para que você faça discípulos para a honra e glória exclusiva dele, usando esse app na sua vida. Feche teus olhos. Comece a falar com Jesus. Fala para ele, Pai, baixa esse aplicativo na minha vida. Só tem um detalhe. Eu não sei você, meu irmão, mas às vezes alguém fala assim, William, baixa esse aplicativo. Aí eu falo, meu irmão, não tem memória. Não é isso que acontece? Quantas vezes alguns aplicativos eu não pude baixar? Só que você não precisa de memória do seu celular. Mas você precisa da memória do teu coração. Porque às vezes dentro do teu coração você tem tantos outros aplicativos que estão tomando espaço. Como é que está o seu coração? Como é que você vai baixar esse aplicativo hoje na sua vida? Que às vezes você tem tanto aplicativo de lixo dentro do seu coração. Lixo como a mágoa, ressentimento, frustração, uma ira, incredulidade. Às vezes você fala assim, eu não consigo baixar, meu coração está tão cheio de tantas outras coisas. Talvez você está vindo aqui no culto, meu irmão, você está pensando lá longe, pensando nos gozos fantásticos, está pensando na pizza, está pensando na namorada. E aí como é que vai encher? Como é que esse aplicativo vai entrar no seu coração? O seu coração está cheio de tantos outros aplicativos. O Espírito Santo quer fazer uma varredura aí no teu coração, para te mostrar, te sondar, qual tipo de aplicativo você tem que jogar fora hoje. Colocar na lixeira da vida. Às vezes nós deixamos alguns aplicativos podres no nosso coração. E aplicativo podre no coração, passa o tempo, ele começa a cheirar mal. Ira, vingança. Às vezes alguns pecados de estimação. Algumas dores lá do seu passado que você traz para o presente. E você muitas vezes anda amargurado, irritado, porque tem lixo no teu coração. Eu conheci uma senhora de 72 anos, quando ela tinha 12 anos de idade na escola. A professora virou para ela e falou assim, você é uma burra. Faz 60 anos que isso aconteceu. E vira e mexe, ela fala, eu sou uma burra. É lixo, meu irmão. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para tirar todo o lixo da tua vida. A palavra dele é bem clara, pelas suas pisaduras. O que é isso, William? Pelo sofrimento dele, pelos cravos na mão dele, pela aquela coroa de espinho, aquela cruz no Calvário, meu irmão. Jesus foi naquela cruz do Calvário para ali ele pagar o preço das nossas dores. E há palavras, meu irmão, que elas machucam mais do que uma cinta, do que uma chibatada. Palavras que às vezes as pessoas falaram com a gente lá no passado, você não vai dar certo, você não vai casar, você é isso, aquilo, outro. E talvez isso machuque você. Talvez você tinha um sonho e roubaram aquele sonho seu e você fala, não tem mais motivação para viver. Jesus Cristo quer tirar todo o lixo da tua vida hoje. Ele vai limpar o teu coração. Ele vai limpar o teu coração. Para que você possa baixar esse aplicativo. Antes de baixar esse aplicativo, meu irmão, deixa ele fazer essa varredura na tua vida. Deixa ele fazer essa limpeza. Para que você baixe esse aplicativo da grande comissão no teu coração. Para que você use esse aplicativo todos os dias da sua vida. O pastor Ramon vai estar orando por nós. Vai estar continuando a condução dessa ministração. Escuta o que eu vou dizer para você. Deus quer mudar a história da tua vida. Você veio aqui nessa noite porque Deus quer mudar o teu destino. Talvez você está numa caverna aí, escondido, fugindo de um chamado de Deus, fugindo de uma decisão na presença do Senhor. E Deus te trouxe aqui porque Ele falou, olha, eu tenho um projeto na tua vida. Mas primeiro deixa eu tirar o lixo. Você fala, William, como é que eu tiro o lixo do meu coração?
O remédio, meu irmão, para tirar o lixo do nosso coração chama arrependimento, confissão. Fala: Deus, eu não aguento mais isso na minha vida. Perdoa, me perdoa da minha mágoa, do ressentimento. Perdoa, Deus, dessa amargura, dessa tristeza. Me liberta, Pai. Limpa o meu coração, porque eu quero baixar o teu aplicativo na minha vida. Essa é uma noite, meu irmão, onde os céus estão abertos sobre esse lugar. Anjos estão subindo e descendo do trono de Deus para trazer mais presentes para a igreja. Mas depende muito da tua decisão. Depende muito do teu propósito. Que propósito você está fazendo com Deus nessa noite? Essa é uma noite de rendição, de entrega, de cruz, de dependência, de confiança. Dizer: Pai, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus projetos.